Milhares de ouvintes e internautas estão neste momento na estrada, de volta para casa após um período longo de folia que começou na última sexta-feira e se estendeu com muito entusiasmo até o final da terça-feira, ou dessa terça-feira. Jornalista Beto Almeida, a gente vai aos poucos retomando aqui no Jornal Alerta Geral as atividades, enquanto o Brasil continua adormecido com os foliões, muitos ainda entusiasmados, mas outros tantos também retomando a rotina com a agenda de trabalho e muitas atividades. Beto Almeida. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. A gente costuma dizer que esse país, e principalmente nas casas legislativas, o ano só começa para valer no pós-carnaval, né? Depois do carnaval. Mas até, Luciano, que a bem da verdade, em termos de debates e até de embates mesmo entre governo, situação e oposição, as casas legislativas trabalharam bem. Deram boas sinalizações. Isso não quer dizer necessariamente que elas tenham votado todas as matérias, aquelas que eram principais. Vamos só pegar aqui, dizendo, no Congresso Nacional, por exemplo. Muita gente pensa que a presença dos parlamentares, dos senadores em Brasília, implica necessariamente em votação de temas, de projetos. Só para você ter ideia, Congresso e Senado tiveram, desde que retomaram os trabalhos... Câmara Federal e Senado. Câmara Federal e Senado, ou seja, o Congresso, teve, na realidade, de votação, apenas 4, você acredita? Votação em plenário, daquelas que tomaram decisões importantes. Houve decisões nas comissões técnicas para encaminhamento de matérias para casa, mas para finalização de projetos, por exemplo, em plenário foram apenas 4 votações importantes. Significa dizer o quê, Luzenu? Por exemplo, carteirinha digital. A MP caducou, Luzenu. A medida provisória perdeu a validade, mas é bom lembrar, Beto Almeida, que quem fez a inscrição no cadastro, quem solicitou a carteira de identidade estudantil via internet, essa carteirinha está valendo para quem a solicitou até a data limite de validade da medida provisória. Exatamente, mas aí é que tá. São pelo menos 300 mil estudantes que estão garantidos. E quem não fez? Como é que fica? É um problema. Burocracia no caminho. Exatamente, mas acontece que isso aí é o de menos. Vamos lá. Nós temos projetos mais ainda impactantes, importantes, que vão significar para o governo uma verdadeira corrida contra o tempo. Agora, nós estamos falando hoje, quarta-feira de cinzas, e até o mês de junho, quando vai começar o recesso, o governo precisa aprovar reforma administrativa, o governo precisa aprovar reforma tributária, o governo precisa decidir sobre a prisão em segunda instância, o governo precisa aprovar outros projetos que mexem no texto da Constituição. Então, Luzenu, o tempo, esse vai ser uma luta que o governo vai ter que correr, porque eu falo até junho por quê, Luciano? Porque é quando o Congresso tem a oportunidade de efetivamente ser útil e aprovar tudo que precisa, porque depois vem o recesso de julho, e depois de julho, você sabe, as eleições municipais vão tomar conta dessa pauta, e aí o governo não vai ter mais tempo para aprovar muita coisa. É um semestre legislativo, como eu já falei aqui em outras oportunidades no Alerta Geral, Beto Almeida, curto, marcado pelas articulações que envolvem interesses diretos da maioria dos deputados federais, da maioria dos senadores na disputa pelas prefeituras, principalmente das capitais ou dos grandes colégios eleitorais. E quando a gente fala sobre os deputados federais, esses estão ainda mais envolvidos porque a definição de candidaturas agora nesse período e, como consequência, uma possível eleição vitoriosa dá substância aos deputados federais para quem pensa em concorrer à reeleição em 2020. Então, é um semestre curto, tumultuado, que o governo federal tenta encontrar caminhos para aprovar essas matérias que você fez referência, que você citou, e no bojo desse conjunto de ações está a reforma tributária que passa pelos 184 municípios do Ceará. Há poucos dias, o presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará, o Nilson Diniz, disse que há uma preocupação muito grande dos prefeitos, não para os atuais e principalmente para os que estarão vindo, que irão usufruir desse novo momento ou irão arcar com as mudanças, se forem ruins, negativas para os municípios, na divisão do bolo de recursos arrecadados pela União. Os prefeitos querem uma fatia mais justa de recursos nesse pacote de dinheiro que deve ser redistribuído entre União, estados e municípios. Agora eu pergunto para você aqui, para os nossos ouvintes, qual é a reforma tributária, Luciano?
Porque nós temos duas tramitando. Uma na Câmara dos Deputados, na outra casa do Senado tem outra reforma. O governo ainda não explicitou, não deixou claro qual é, na realidade, a proposta dele. Aí Qual é a reforma tributária que você gostaria de ver, Beto? Para mim, a reforma tributária que eu, como consumidor, gostaria de ver, Luciano, era simplificação, tá certo? E principalmente a redução da quantidade de impostos. Quando eu falo simplificação, é trabalhar a maior quantidade de impostos em 1, 2, eu não sei, e principalmente, Luciano, reduzir essa imensidão que cada ente da federação tem capacidade para criar. Porque aí você tem uma dificuldade imensa, aí vem a outra questão. Simplificação, unificação de impostos. E, principalmente, será que não dá para reduzir um pouquinho essas tabelas, não? Beto, nós retomamos desse período de carnaval sintonizados, porque também esta é a reforma tributária que eu gostaria de ter no dia a dia. Em nome também de todos os nossos ouvintes, internautas que ficam angustiados com tanto tributo que se paga no dia a dia, com tanta taxa, e pelo cenário, tendo como pano de fundo aí sempre o argumento de que as despesas são altas no poder público, tanto na União quanto nos estados e municípios, os governantes não querem, neste momento, abrir mão da carga tributária, da receita que tem hoje, que dispõe. Claro, no discurso, muitos falam que não é necessário, que deveríamos ter menos impostos, mas na prática, Beto Almeida, você, ouvinte, contribuinte, internauta, paga muito imposto para pouco resultado. Saia da reforma agora tributária, entre na administrativa. Essa mexe com o conjunto dos servidores públicos federais e com reflexo, logicamente, nos estados, nos municípios. O presidente Bolsonaro, antes do carnaval, já dizia o seguinte: não dá para mandar a reforma tributária, a administrativa dele, antes do carnaval. Vai ficar agora mesmo, pós-carnaval, ou seja, março, Luzeno. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acredita piamente que dá para aprovar a reforma administrativa até junho. Eu, sinceramente, acho difícil. Isso não passa, Luzeno. Talvez a reforma administrativa tenha menos repercussão do ponto de vista político do que a reforma tributária, porque nós estamos aí com 5.557 prefeitos, 27 governadores em cima, e além da pressão das lideranças empresariais que também não querem uma reforma tributária que sobrecarregue ainda mais as empresas. Exatamente isso. Agora, só qual é o detalhe, Luciano, que eu vejo? É na questão da reforma administrativa, que eu acho que pega o ponto. O governo até disse, olha, tudo que for aprovado não vale para os atuais servidores. Eles já estão garantidos por lei. Tudo que existe hoje de benefícios para ele não vai alterar para a vida deles. É para quem vai entrar no serviço público. Eu, sinceramente, acho que a maior expectativa é que o governo aprove essa reforma administrativa, porque só assim, Luciano, quem sabe, ele define concursos, por exemplo, para áreas como o INSS, como a Previdência Social, porque o governo está se amarrando, porque ele quer que os novos servidores públicos que entrem agora nos concursos, já entrem com base nessas novas regras. E talvez seja isso que facilite mais a aprovação da reforma administrativa, porque não mexe com os atuais servidores.